Olá, muito boa tarde, você internauta, produtor rural que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta com os nossos boletins. O destaque neste momento é para o setor sucroenergético. Nós vamos falar um pouquinho em relação às movimentações, do açúcar bruto lá na Bolsa de Nova York. O açúcar que subiu bastante aí nos últimos dias, mas agora tem corrigido aí, e já caído do patamar que atingiu de pico de mais de 20 centes de dólar por libra-peso nos últimos dias. E a gente tem também recentemente divulgações importantes feitas por parte da Única em relação à condição dos canaviais do centro-sul do país na primeira quinzena de agosto. A gente também vai falar um pouquinho em relação ao mercado de etanol. Para saber todas essas novidades, a gente fala ao vivo então agora com Maurício Morussi, que é analista de mercado da Safras e Mercado. Maurício, muito boa tarde, obrigado pela sua presença mais uma vez aqui com a gente. Muito boa tarde, obrigado do Notícias Agrícolas. Bom, Maurício, comecei falando um pouquinho em relação ao açúcar bruto na Bolsa de Nova York, A gente que teve o açúcar aí nas últimas semanas testando patamares bastante altos, máximas de mais de 4 anos, acima dos 20 centes de dólar por libra-peso, mas o mercado de alguma forma corrigiu aí alguns exageros, Queria que você falasse um pouco para a gente sobre esse atual momento do mercado, como é que a gente pode olhar aí as movimentações durante esse restinho de semana ainda para o açúcar. Bom, basicamente o mercado ele teve uma saturação dos 20, ele superou até os 20, agora tem saturado, Uhum. Esse teste dos 20 centavos lá em Nova York, ele só tinha 2 motivos. O primeiro deles é a seca no centro-sul, combinado com as geadas, e o segundo deles é a promessa da Índia, na verdade não é da Índia, é de um dos diretores da Indian Sugar Mills Association, de que nas próximas 2 safras, ou seja, na safra que vem deles, que começa em outubro, é a safra 21-22, e na 22-23, eles devem transformar quase 10 milhões de toneladas de açúcar em etanol, elevar o blend deles, elevar a demanda por etanol lá, E com base nessa promessa, na verdade isso é uma promessa, é uma meta, é uma indicação, nada foi feito ainda, E com base nessa promessa, e com base nos efeitos da geada do Brasil, Nova York testou 20, Agora, passada essa questão aí, Jonathan, quando nós olhamos os mapas de clima para os próximos 2 meses, ou seja, até outubro, nós vemos aí uma possibilidade de retomada das chuvas no centro-sul, E chovendo no centro-sul, a safra que deve ter uma quebra até 530 milhões de toneladas, esse número que a Única falou ontem, era um número que o mercado já trabalhava, já oscilava, Nós, as safras, uns 15 dias antes também já trabalhávamos com esse número. A Conab veio no início da semana e falou 538, muito perto desse número, Então, esse número que realmente deve ser 530 ao fim dessa safra, ele deve se recuperar para 570 na safra que vem, caso as chuvas da entre-safra venham regulares, como os mapas de clima, de anomalia de clima, indicam que devem ser, pelo menos até outubro. Então, uma das bases de avanço de Nova York foi neutralizada, E a outra base demanda muito tempo ainda, porque a Índia, por um lado, ela prometeu realmente, nas próximas 2 safras, pegar quase 10 milhões de toneladas de açúcar e transformar em etanol, Mas isso demanda tempo, E a credibilidade dessa promessa é uma questão muito importante, porque nas últimas 3, 4 temporadas, Eu estou falando aí 3, 4 safras que englobam em 5 anos, Os últimos 5 anos, a Índia tem marcado o mercado por traçar metas de aumento no blend de etanol muito ambiciosas para os padrões locais e não conseguir cumprir essas metas, Então a Índia tem esse histórico de não cumprir metas, as próprias metas que eles determinam para o setor deles, Agora eles traçaram uma outra meta ambiciosa, que é o que eu falei agora há pouco, E estatisticamente, se acontecer o que tem acontecido nos últimos 5 anos, o mercado vai aí nos próximos 3 meses perder o segundo ponto de sustentação dos 20 centavos, Que o primeiro era o clima do Brasil, da quebra, mas já tem indicação que vai chover em outubro, e o segundo é a Índia não conseguir
converter ou não ter demanda o suficiente de etanol para que sejam convertidos 10 milhões de toneladas de açúcar em biocombustível, né? Esse é o grande desafio lá da Índia, basicamente, é ter demanda interna para consumir esse etanol convertido de açúcar. Essa é a grande questão. Sim. E aí Nova York já está meio, eu não digo que está precificando, está saturando já esses 2 pontos aí. Sim, com certeza. Maurício, nós tivemos então, como você mencionou, né, os dados recentemente reportados pela Única em relação à atualização quinzenal, né, da União, e eles apontam, né, de fato, o impacto das geadas sobre 1 milhão, né, de hectares de cana aqui no centro-sul do país. E queria saber, você acredita que esse número pode ser até maior? Porque eles falam do impacto das 2 primeiras geadas, né? E a gente teve, de fato, uma terceira geada que aconteceu sobre o centro-sul do país e que também foi importante, né? Você acredita que na atualização, ainda durante esse mês de agosto, a gente ainda pode ter novos impactos das geadas e também, claro, da seca, sendo vistos sobre a produção de açúcar aqui no Centro-Sul? O relatório da Única, eles dizem que pegaram os impactos de julho e não pegaram ainda os de agosto, né? O detalhe é que agosto não teve nenhuma geada, tá? A última geada que teve, a terceira, foi bem no final de julho, tá? Agosto já não teve nada. Mas tem um detalhe, né? Não dá para se descartar essa informação a pronto modo, assim, porque é preciso tempo também para os próprios canaviais reagirem, né? Então, talvez eles não tenham mostrado os danos em sua totalidade dentro da apuração de julho, tá? Em agosto, sim, dá tempo do canavial refletir de um modo mais, digamos assim, de um modo mais intenso, as quebras, os impactos das geadas. Não que tenha tido geada em agosto, mas demanda tempo ainda para se analisar tudo isso aí. Então, sim, é provável que nos próximos relatórios quinzenais essa área de 1 milhão de toneladas aí seja um pouco maior, tá? E a quebra, que a Única está dizendo 530, talvez seja marginalmente ajustada. Talvez vá para 532, 533, alguma coisa assim, né? Porque restam ser apurados ainda danos residuais ao grande volume de danos que já foi apurado em julho, tá? Então é uma questão residual. Pode ter ajuste, mas ajuste moderado, assim. Não que os danos previstos até agora devam ser dobrados. Não é isso. É questão marginal mesmo. Certo. Ô Maurício, um outro ponto que eu queria abordar com você, né, é em relação, diante de todo esse cenário que a gente já vem falando há algum tempo, né, da seca, das geadas, esse impacto que vem sendo confirmado por esses dados da Única, né, em relação à produção de açúcar. Queria que você falasse um pouco em relação ao planejamento da safra. De fato, a gente deve ter uma safra 2021-22 um pouco mais encurtada mesmo? Deve, de 30 a 60 dias, porque foi uma área grande impactada, né? E depois tem a seca, os efeitos continuados da seca, que querendo ou não foram praticamente agosto inteiro. Essa semana é de chuvas, né? No centro-sul, mas essas chuvas essa semana não vão reverter todo o estrago acumulado até aqui. Então, o mercado ainda deve ter esses ajustes novos aí, né? E tem muito mix do etanol para ser destinado para cana ainda, porque para cana não, para o açúcar, né? Porque as usinas têm com obrigações de embarque e a demanda de hidratado está muito baixa. Maurício, vamos falar um pouquinho também em relação ao etanol, né? Como é que a gente tá vendo o cenário de negociações por parte do biocombustível neste momento, né? A gente que vem acompanhando já há algumas semanas, né? A paridade do etanol sobre a gasolina tá
tá bastante vantajosa para a gasolina em todo o Brasil, segundo dados da ANP, né? E a gente tem visto nos últimos meses, aí, nas últimas semanas, uma maior demanda por etanol anidro, justamente nesse cenário de maior consumo da gasolina no Brasil, né? Como é que está o cenário de agora? De fato, as usinas têm ofertado maior volume de etanol anidro? Como é que está isso? Porque desde abril não tem competitividade e desde abril se consome mais gasolina e indiretamente mais etanol anidro, e as usinas estão canalizando mais cana para esse anidro. Embora ele tenha sua limitação também, né? Ele não vai crescer indefinidamente, né? Ele só é 27,5% da composição da gasolina, então o anidro tem a sua limitação de crescimento, né? Não dá para dizer que toda a perda do que é o hidratado tem de demanda, o anidro capta porque consome mais gasolina. Não, é muito residual isso aí. Né? E como você mesmo falou, desde abril esse cenário está aí, agora o petróleo tá em alta novamente, faz uns 2, 3 dias aí, e o hidratado, teve uma alta recente na gasolina, e o hidratado não pode subir, porque sem essas elevações da gasolina ele já não tem competitividade, né? Uhum. Agora imagina com essas elevações, agora imagina na entre-safra. Quando a gente conversa com traders, corretores aí, eles indicam que a expectativa média de demanda de hidratado para o Centro-Sul, né, nesse ano é de 1,4 bi, tá? E se a gente pegar os dados aí da primeira quinzena de agosto e projetar para a segunda, vai ser 1,35 bi. Né? Por outro lado, o mês passado teve 1,43 bi, foi um pouquinho acima. Né? Então o mercado está assim, está meio nesse stand-by aí, porque a demanda não reage, e quando reage, né, vai para a gasolina porque não tem competitividade. Uhum. Maurício, a gente também, né, precisa acompanhar um pouco, né? O mercado também já começa a se atentar, pelas informações que eu apurei, para a safra 2022-23. Sei que é muito cedo ainda, claro, para a gente falar em números, mas o que você tem também levantado aí junto aos clientes de vocês sobre as preocupações para a próxima temporada e como que a gente deve encarar aí a tomada de decisão por parte dos produtores já em vistas para o ano que vem? Tá, foi o que eu comentei no início aqui da primeira pergunta, né? Uhum. Vai chover na entre-safra, tudo está indicando que vai chover, tá? Os mapas climáticos agora, de até outubro, mostram que vai chover. E se chover, efetivamente, como os mapas dizem que vai chover, né? Isso não é as safras que está dizendo, são os modelos climáticos, né? Nós apenas estamos reportando o que esses modelos estão dizendo. Então, se isso efetivamente acontecer, essa quebra de 530 vai para 570 na safra que vem. Então, vai ser uma recuperação frente a 530, né, dessa temporada agora. Mas vai ser um número menor do que a temporada anterior, que foi 605, né? Então a gente vai ter uma breve recuperação, vindo de uma base estatística muito baixa. Mas é uma recuperação, vai ter mais cana e mais derivados. Uhum. Perfeito, né? Muitas informações aí para a gente ficar atento, né, Maurício? E claro que a gente precisa ir aos poucos aí atualizando essas informações, conforme a gente for tendo dados aí em relação aos números de produção quinzenal, também a gente vai tendo uma maior clareza, né, do que de fato a gente já vinha falando há alguns meses, né, e que vocês da Safras e Mercado já vinham alertando há algum tempo, que de fato essa vai ser uma safra de bastante atenção e uma safra bastante impactada pelas condições climáticas aqui no Brasil, né? Exatamente. E na entre-safra ainda mais. Certamente. Vamos ficar atentos. Maurício, muito obrigado pelas suas informações, viu? E queremos sempre contar com você aqui para atualizar a gente de tudo sobre o setor sucroenergético. Tá certo. Muito obrigado. Um grande abraço a todos. Um abraço. Bom, conversamos aí então com Maurício Morussi, que é analista de mercado da Safras e Mercado, a gente falando um pouco em relação às movimentações do açúcar bruto lá na Bolsa de Nova York, né? O açúcar que testou máximas de mais de 4 anos nos últimos dias, né? Ficando acima do patamar de 20 centos de dólar por libra-peso. No entanto, a gente viu
algumas correções sendo registradas nos últimos dias e o mercado já busca uma acomodação aí mais recentemente, né? Ainda assim, a gente vem acompanhando muitas informações relacionadas aos impactos, né, das geadas e da seca sobre as lavouras de cana-de-açúcar aqui do centro-sul do país. Lavouras que, de fato, foram bastante afetadas, né? E a gente, inclusive, né, teve relatos de produtores com esse cenário, né, falando de fato dos impactos disso. O mercado até considerava inicialmente que o impacto seria um pouco menor, mas inclusive a Única trouxe uma atualização recente apontando que de fato houve uma área representativa impactada pelas geadas recentes aqui no centro-sul do país. Foram 3, né, grandes incursões de frio no mês de julho e de fato esses números já começaram a ser reportados. Nessa primeira quinzena de agosto, ainda tivemos impacto da geada sendo registrada sobre a produção. A gente falou com o Maurício Murucci um pouquinho em relação a isso. A expectativa é que, de fato, na segunda quinzena do mês de agosto também haja impactos aí na produção de açúcar e na moagem de cana-de-açúcar aqui do centro-sul do país. Essa safra 2021-22 vai ser uma safra que vai ser menor, né, diante de todo esse cenário bastante complicado climático, né? E a gente já acompanha aí também todas as informações do mercado de bastante atenção e de temor, inclusive, né? Porque a gente vai chegar na entre-safra e também já chega na safra 2022-23 com preocupação relacionada mais uma vez, a produção de cana-de-açúcar aqui no centro-sul do Brasil. O Brasil que é o maior produtor de cana-de-açúcar, né, o maior produtor de açúcar do mundo, e o mercado todo aí está atento a este cenário, está atento ao Brasil. Bom, nós ficamos por aqui durante a nossa entrevista. Você viu aí as nossas redes sociais, é só você procurar pelos nossos perfis por lá e você consegue, né, se manter atualizado aí sobre tudo que a gente disponibiliza para vocês de informação. Os nossos boletins ao vivo seguem, daqui a pouquinho tem fechamento do mercado da soja e você fica por aí para ser o produtor rural mais bem informado do Brasil. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.